Na história do Êxodo, Deus resgata seu povo da escravidão para trazê-lo a um novo lar, um jardim numa terra distante, cheio de abundância. Mas Deus não levou Israel direto para lá. Em vez disso, Deus guia Israel por um caminho longo através de uma terra seca e desolada. Mas por quê? Qual o motivo de levá-los por esse caminho? Essa é uma ótima pergunta. Vamos explorar o tema bíblico do deserto. Olha que interessante isso aqui. A história da Bíblia começa em uma terra deserta, sem vida e vazia. Mas então, a vida de Deus faz com que uma fonte de água flua da terra seca. Daquela fonte, Deus planta um jardim. Um jardim cheio da própria vida de Deus. E então, fora do jardim, Deus forma o ser humano a partir do pó dessa terra seca. E Deus coloca a humanidade no jardim. Isso, para que eles possam estar conectados à vida de Deus. Mas para ficar perto dessa fonte, os seres humanos precisam aprender a viver plenamente no jardim. E vemos que viver plenamente significa ouvir a voz de Deus. Mas existe outra voz no jardim. É, a voz de um enganador, dizendo: Deus não é confiável. Na verdade, Deus está te privando. Você pode viver do jeito que bem entender. E os seres humanos ouvem essa voz. E o que acontece é que eles acabam no deserto. Então o deserto representa a tragédia de estar desconectado da vida de Deus. Exatamente. Ao longo da Bíblia, vários personagens acabam no deserto por razões diferentes. Às vezes é pelo resultado de suas próprias decisões. Como quando Moisés mata um egípcio e, em seguida, ele tem que fugir para o deserto. Mas o deserto também pode ser o resultado das decisões ruins de outras pessoas. Agar, por exemplo, é abusada e, por isso, foge para o deserto. Mas nas duas histórias, Deus vem ao encontro deles no deserto e supre as suas necessidades. Deus encontra Agar em um poço e promete uma bênção para a família dela que durará por gerações. E Deus encontra Moisés no deserto e o prepara para tirar seu povo da escravidão. Então, voltando à nossa primeira pergunta. Quando Moisés tira Israel da escravidão, por que eles tiveram que passar pelo deserto? Por que não foram direto para a terra da promessa? Bom, Israel ainda não tinha aprendido a confiar em Deus de todo o coração. E por isso, Deus os levou ao deserto para um tempo de preparação. Preparação? É muito difícil estar num lugar inóspito. Mas Deus foi ao lado deles, fornecendo o que precisavam, o suficiente para cada dia. Por que tão pouco? Deus estava ensinando eles a confiarem que Ele iria prover todos os dias. Ele está treinando eles para ouvir suas instruções e permanecerem conectados à vida dele. Então o segredo para a sobrevivência no deserto é o mesmo para viver de maneira plena no jardim. O deserto pode ser um lugar para aprender a como ser um povo do jardim. Entendi, mas acontece que o deserto foi demais para Israel. A maioria deles não ouviu a Deus. Alguns até queriam voltar para a escravidão. E eles foram deixados para trás no deserto. Então foi a geração mais jovem, aqueles que foram criados e formados pelo deserto, que se prepararam para entrar na terra do jardim. E quando eles entraram pela primeira vez na terra, a confiança deles em Deus era forte. Mas não durou muito tempo. Logo, os israelitas começam a imaginar que a abundância da terra veio de sua própria sabedoria e força. Ou que era um presente de outros deuses. Eles se esqueceram do Deus que proveu tudo. E isso levou a uma idolatria e injustiça violenta. E, por fim, ao exílio de volta ao deserto. Então, a história bíblica é bem pessimista. Os seres humanos falham no jardim e no deserto. Mas Deus permanece comprometido com seu propósito de trazer a humanidade ao jardim. E assim, Deus nos encontra no deserto novamente. Mas desta vez, de um jeito diferente. No início da vida de Jesus, ele passa 40 dias em jejum, andando pelo deserto, reencenando a experiência do seu povo. Ele foi tentado pelo enganador a parar de confiar em Deus e a aproveitar a vida e o poder do seu jeito. Mas, ainda que Israel e toda a humanidade tenham falhado, Jesus conseguiu confiar em seu Pai e ouvir somente a voz de Deus. E então, Jesus começou a anunciar a chegada do reino e da vida de Deus, dando presentes às pessoas que estavam em seu próprio tipo de deserto. Ele curava as pessoas e as alimentava, às vezes em um deserto de verdade. E ele chamou as pessoas a segui-lo, a ouvir sua voz e a compartilhar seus presentes do jardim uns com os outros. E depois da sua morte e ressurreição, Jesus foi à frente de todos nós para abrir o caminho
para a futura terra do jardim. Mas ainda não chegamos lá. Em certo sentido, somos como Israel agora, vagando pelo deserto, o que muitas vezes é difícil e perigoso. Mas Jesus promete estar conosco. Não necessariamente nos dando o que queremos, mas o que precisamos. E enquanto Ele nos prepara para herdar a terra do jardim que Deus tem reservada, Ele nos convida a confiar, a ouvir com obediência e a aprender a como ser pessoas do jardim no deserto.